No vídeo anterior, falei sobre as construções sustentáveis artesanais e prometi que falaria no próximo vídeo sobre as construções sustentáveis industrializadas. Eu sou Karina Santana, sou arquiteta e tô aqui hoje para cumprir o que eu prometi. Se inscreveu no canal? Se você se inscreveu no canal no vídeo passado, ou se você assistiu o vídeo passado, você viu que valeu a pena, né? Então, se você já se inscreveu lá no outro, nesse aqui, compartilha com alguém, tá bom? Eu vou continuar usando aqui os mesmos critérios que eu usei para avaliar os sistemas que eu chamei de artesanais, tá? Eu vou colocar aqui vários sistemas, porque assim, nenhum sistema tem um rótulo, eu sou sustentável. A gente tem coisas mais ou menos sustentáveis, mais ou menos ecologicamente corretas, tá? A gente tem coisas que preservam mais ou menos o meio ambiente. Então eu vou falar aqui de vários sistemas para a gente avaliar e sistemas que são melhores do que a alvenaria convencional. Vou começar então a falar desses sistemas industrializados. Aposto que você está pensando, lá vem ela com steel frame. Não, porque eu estou sempre surpreendendo, vou deixar o steel frame para o final. Primeiro sistema, alvenaria estrutural. É um sistema bem parecido com a alvenaria convencional, só que a diferença é que a gente tem blocos ou cerâmicos ou de concreto e eles têm geralmente dois furos dentro que a estrutura vai embutida ali. Então a gente põe o ferro e o concreto dentro desses furos. São os furos grandes, tá? A gente consegue fazer a estrutura, aí a gente tem os blocos canaleta para fazer as vigas, vergas, e aí toda a estrutura fica embutida dentro das paredes. Por que eu estou colocando aqui ele como um sistema sustentável? Já que a gente tem concreto, ferro e tal, mas a gente não tem uso de formas de madeira para fazer pilar e viga, e a gente tem menos desperdício com o entulho, porque esses blocos, a gente não corta eles, né? Quem já viu numa construção convencional, pegar aquele tijolo que o pessoal chama de tijolo baiano, aquele de 8 furos ou 9 furos, quantos furos quiser, a gente, para fazer um pedacinho ali de parede, pega o tijolo, bate com a colher assim para tirar um pedaço dele e aquele pedaço vira entulho. Então, na alvenaria estrutural não existe isso. O projeto já é feito seguindo a modulação do bloco e a gente não tem corte de bloco, então produz menos entulho. Vamos aos quesitos. Demanda de mão de obra. É grande a demanda porque a gente tem toda a equipe de uma construção convencional. A gente tem o pessoal assentando tijolo, preparando concreto, montando ferragem, enchendo estrutura. Especialização da mão de obra. Se a gente comparar com uma alvenaria convencional, essa mão de obra precisa ser um pouco mais especializada para saber as regras que tem nesse sistema, tá? De quando em quando vai um pilar, de quando em quando vai a viga, o travamento. Então é uma mão de obra um pouco mais especializada. Custo do material. É alto porque os blocos são mais caros do que tijolo cerâmico de vedação na alvenaria convencional. O tempo de execução de obra é um pouco menor porque a gente já vai construindo parede e estrutura tudo junto, a gente não tem aquele tempo de fazer forma, encher, tirar a forma e daí fazer as paredes de vedação. Não, é tudo junto, então um tempo um pouco menor. E o custo final da obra eu coloquei aqui 3, porque o custo do bloco estrutural não é barato, ele vai ficar um pouco mais caro do que a alvenaria convencional. Demanda de manutenção é baixa, porque você vai precisar ali pintar de vez em quando, não vai ter muito problema com a manutenção da alvenaria estrutural. E a possibilidade de reforma não tem, tá? Você não pode tirar uma parede, você não pode nem rasgar uma parede. Em prédios que são de alvenaria estrutural, não dá nem para fazer nicho. Sabe aqueles nichos no banheiro que a gente gosta de fazer, tem gente que faz na sala? Em alvenaria estrutural não dá para fazer nicho, tá? Você não pode rasgar a parede para pôr mais uma tomada, então é bem limitado a questão de reforma em apartamento ou casa de alvenaria estrutural. Segundo sistema que eu estou trazendo aqui é o tijolo de solo cimento. Já fiz um vídeo explicando como é esse sistema, só para dizer aqui de forma bem breve, a gente tem os tijolos que não são queimados, eles são feitos de terra com cimento, eles são prensados, né? Então a gente tem uma mistura ali meio seca de terra, cimento, pouquinho de água e a prensa vai prensando esses tijolos e eles saem todos bem iguaizinhos, é um tijolo bonito.
ele vai sendo encaixado, pode ser assentado com massa ou não, e igual na alvenaria estrutural, a estrutura fica toda embutida dentro, porque ele também tem furos e a gente enche esses furos com ferro e concreto, a estrutura fica toda embutida. Então, no tijolo de solo cimento, a demanda de mão de obra é um pouco menor, porque os tijolos são mais fáceis de assentar, eles são encaixadinhos e tal, a construção é bem racional, tem uma demanda um pouco menor. A especialização de mão de obra, eu coloquei aqui 2 também, porque é uma mão de obra que precisa saber trabalhar com aquele material. Custo do material, eu coloquei 3, porque o tijolo não é barato, tá? Eu recebi comentários até de pessoas dizendo assim, poxa, eu queria fazer construção com solo cimento, para o tijolo chegar na minha cidade ele fica muito caro e aí eu desisti. Então precisa ver, tá? Se você tiver alguma fábrica perto de onde você tá, ele já não é barato. Se tiver longe, daí complica um pouco mais. Tempo de execução coloquei 2, porque ele é um pouco mais rápido, porque pela mesma questão da alvenaria estrutural. Custo final da obra 3 por causa do preço do tijolo. Necessidade de manutenção. Eu coloquei aqui 3 porque você vai precisar cuidar desse tijolo, principalmente onde ele ficar aparente, onde ele tiver tomando, por exemplo, se ele ficar exposto ao tempo, a chuva, a ação do tempo vai desgastar e de tempo em tempo você vai precisar ir lá refazer aquela impermeabilização, vai precisar cuidar dele. E se for dentro de casa, se for um pessoal super cuidadoso, talvez não tenha muita manutenção. Mas se bater coisa, lascar, se tiver criança, então, aí pode ter certeza que vai ter bastante manutenção. E a facilidade de reforma não é fácil. Não é impossível, mas não é tão fácil, porque a parede também já contém a estrutura. Se você quiser construir uma parede a mais, beleza. Agora, para destruir uma parede, vai ter que avaliar bem, analisar telhado, se está apoiado naquela parede, tá? Não é fácil. Terceiro sistema, painéis pré-fabricados. A gente tem hoje em dia uma variedade enorme de tipos de painéis autoportantes aí à venda. A gente tem painel que é com material cimentício de um lado, material cimentício de outro e EPS no meio. EPS é o nome técnico do isopor. Então, é um painel de 10 a 15 centímetros de espessura e ele é autoportante. Então, você já faz a parede com esse painel, só ele já é a parede. E aí, toda a infra de hidráulica e elétrica e qualquer infra que precisar passar, passa por dentro, ali dentro desse isopor. Então, você tem os painéis que eles já vêm prontos, assim, tem alguns que vêm a parede da casa pronta e vai só encaixando ali na obra. É bem interessante, tá? A gente tem tipos de painéis metálico de um lado, metálico do outro e EPS no meio. Eu tô falando de maneira genérica porque se eu fosse falar de todos os tipos de painel que a gente tem, eu ia ficar aqui até amanhã. Então é uma opção, tá? Se você tiver interesse, dá uma olhada na internet, pesquisa por aí. Geralmente funciona assim, você manda o seu projeto, eles vão fabricar os painéis de acordo com o projeto, já com vão de janela, porta, os pontos elétricos e hidráulicos para depois só passar fio e os tubos. É bem interessante. Então, a demanda de mão de obra é muito baixa, eu coloquei 1 porque vai vir tudo pronto para a sua obra. Você vai só precisar finalizar e dar acabamento depois. Especialização de mão de obra é alta, tanto a mão de obra que vai executar isso na empresa, quanto a mão de obra que vai finalizar essa obra, porque você vai ter que saber exatamente como vai passar todas as instalações, vai ter que saber o que está fazendo, tá? Custo do material, 3, porque não é uma obra barata, ela vai vir pronta para você, mas ela não vai custar pouco, tá? Ela vai custar ali nos valores que eu estou considerando mais altos. Tempo de execução, 1, porque vai vir tudo quase pronto, é só montar, então os tempos, esse é o que eu estou considerando dos tempos mais baixos de execução, tá? Custo final da obra, 3 também, porque você vai ter esse custo alto. Necessidade de manutenção, baixa, porque você vai ter ali tanto material cimentício quanto metálico nas faces das paredes, você vai precisar de muito pouca manutenção, vai precisar assim, pintar de vez em quando, aquela coisa que a gente já conhece e já sabe. Isso se você não usar, por exemplo, um siding vinílico na parte externa.
Siding vinílico é só dar uma lavada que ele fica prontinho, tá novo. Se você não viu ainda, tem um vídeo falando sobre siding vinílico. E esse tipo de construção de painel aceita o siding numa boa. Possibilidade de reforma. Você vai precisar chamar quem fez a casa para reformar ela, tá? Esse é um inconveniente. Você não pode destruir uma parede porque ela é autoportante, ela já é vedação em estrutura. Então você vai precisar recorrer à mesma empresa que fez a sua casa para fazer uma reforma, tá? Sistema 4, paredes de concreto. É um sistema bem interessante, tá? A gente tem as formas prontas da planta da casa. Então imagina que você vai montar a forma de todas as paredes externas e internas e concretar. Só que antes de concretar você vai passar infra de hidráulica, elétrica, toda a infra que você precisar e aí você concreta. Então a gente já tem parede que é pilar, viga, tudo junto numa coisa só. As paredes têm 10 centímetros de espessura, são fininhas. Claro que é óbvio que você já está pensando assim, nossa, mas e se eu esquecer de pôr um ponto de água? Vai ter que passar externo depois, não tem jeito. Nossa, mas se eu quiser mais uma tomada, vai ter que ser externo, tá? Então esse é o grande problema desse tipo de construção. Mas se você parar para pensar na alvenaria estrutural, a gente tem o mesmo problema. Se você precisar aumentar uma tomada, vai ser externo. Então esse é um problema que a gente já lida em outros sistemas, tá? Uma grande limitação, essas formas são metálicas geralmente, então a gente tem a limitação da planta, do projeto, né? Esse sistema ele é bem usado em prédios, pequenos prédios residenciais, que você tem uma planta padrão, monta a forma, concreta, primeiro andar, desenforma. Monta a forma, concreta, segundo andar, desenforma. Monta, entendeu? Aí você vai fazendo o predinho. Para residência não é muito usual, eu estou falando aqui mais a título de informação, de conhecimento, porque tem prédios sendo construídos nesse sistema. Demanda de mão de obra, coloquei aqui 2 porque é um sistema bem racional ali mesmo, tá? Você monta a forma, concreta, desenforma. Especialização da mão de obra, coloquei 2 também, porque a pessoa precisa ali saber o processo todo como funciona, precisa saber montar a forma direitinho, mas não é aquele nível hard de especialização que precisa de um super treinamento e tudo. Custo do material, coloquei aqui 2, por quê? Você fala, é só concreto, mas concreto não é barato, concreto é mais caro do que tijolo, tá? Mas as paredes são fininhas, você gasta menos concreto do que se você fosse fazer uma estrutura parruda de pilar, viga e tal, então coloquei 2. Tempo de execução, 2 também, porque a gente tem o processo ali de montar, passar toda a infra, daí espera a cura do concreto, né, para você poder fazer alguma coisa, para desenformar, dá para desenformar antes, mas para fazer alguma coisa em cima são 28 dias. Então, coloquei aqui 2. Custo final da obra, 2 também, porque o custo ali do material vai influenciar diretamente. Necessidade de manutenção, muito pouca, porque o concreto ele vai permanecer ali sem muita demanda de manutenção, é mais pintar, fazer o que você tiver que fazer ali na casa ou no apartamento. E facilidade de reforma, 0, você não pode nem pensar em tirar uma parede do lugar. Não poderia deixar de falar dos containers, né, das construções em container, que já esteve mais na moda, agora está um pouco mais esquecido, não sei, tá? É uma construção bem legal, fica bem descolada, assim, bem bonito, dá para fazer coisas assim muito bacanas, dá para fazer num container só, dá para combinar 2, 3 containers, dá para combinar containers com um pedaço de construção convencional, enfim, dá para criar coisas muito legais. Um ponto que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: já foi uma coisa que o pessoal falava assim, nossa, a gente reaproveita um container que ia ser lixo e que não ia ser usado para nada, aproveita para fazer uma casa. Hoje em dia não é bem assim, tá? As empresas que estão fazendo casa em container, elas estão fabricando container para fazer a casa. Porque tem toda aquela questão, pode ser que o container carregou produto que fosse nocivo à saúde. Então, ou a gente vai encontrar uma empresa que vai selecionar algum container de fato que já foi usado para fazer uma casa, e aí essa empresa vai fazer todo o tratamento acústico, térmico no container, vai fazer as aberturas para fazer janela. Então, não é bem assim, eu vou pegar um container que ia ser lixo para fazer a minha casa. Não é
tão sustentável assim, tá? É sustentável, mas precisa ficar de olho que tem muita empresa aí fabricando container para fazer a casa. Então, se a ideia é ser sustentável, é reutilizar um material, tem que pesquisar a fundo de onde vai vir esse container, tá? Agora, a gente precisa de fato de todo um tratamento nesse container. Isolamento termoacústico, as aberturas, vedar para não ter infiltração. Você certamente vai precisar de um ar-condicionado dentro desse container, enfim, as coisas que a gente precisa pensar. Qual é a grande vantagem disso? É que dá para fazer uma casa móvel, né? Eu não sei, isso parece que faz mais sentido lá nos Estados Unidos, né? Aqui eu não sei, as pessoas não têm tanto essa coisa de, ai, vamos fazer uma casa que dá para levar para qualquer lugar e tal, não sei. Mas se esse é um sonho seu, talvez faça muito sentido para você uma casa num container. Não sei se vocês já assistiram aquele documentário das tiny houses do Netflix. Se você pegar num container só, dá pra fazer uma tiny house, né? Ela pode ficar bem bonitinha, bem legal ali pro seu estilo, se for esse. Demanda de mão de obra, bem pouca, porque você já vai precisar trazer isso pronto pro local da sua casa ou da sua obra. Especialização da mão de obra tem que ser bem alta. Quem for fazer esse container, preparar esse container, tem que saber e ter experiência no que está fazendo, senão não vai ficar bom, tá? Custo do material. Daí vem aquele impasse. Pode ser barato, se você realmente conseguir um container que tá ali, não ia mais ser usado, você pode comprar ali bem barato. Ou pode não ser tão barato assim se você achar uma dessas empresas que vai fazer um container para você. Então aqui eu vou colocar 2 só para ficar em cima do muro, tá? Porque pode ser barato? Pode, mas pode ser caro também. Tempo de execução. Tô colocando 2 porque todo esse preparo do container é demorado. E se você contratar uma empresa ou for ver, eu fechei com você, faz aí o container para mim. Eles vão te pedir um prazo razoável para te entregar esse container, tá? A hora que ele chegar, rapidinho, mas entre você comprar e morar, não é tão rápido assim. Custo final da obra, mesma coisa, vou colocar aqui o 2, porque pode ser barato? Pode, mas pode não ser também. Então, eu não tenho essa resposta, porque vai depender de cada caso, de cada situação, de como você vai fazer a sua casa container. Possibilidade de reforma? Baixo, né? Porque você não tem parede, você não vai querer tirar uma parede do lugar. E se você tiver 3 containers, por exemplo, encaixados ali, não vai dar para mudar de lugar também, tá? Então, pouca reforma, não vai dar para fazer reforma. E o 6º e último sistema construtivo, steel frame. Não poderia deixar de ser, né? Então, assim, eu já fiz N vídeos falando sobre steel frame. Vou deixar no final desse a playlist de vídeo de steel frame que tem aqui nesse canal. Não vou falar como é que é e tal e tudo, só vou dizer que é uma construção a seco. Também não vou dizer que eu adoro, que eu gosto, porque com o tamanho da playlist já dá para saber. É uma construção a seco, onde a gente tem uma estrutura metálica e fechamento de placa cimentícia ou gesso quando é interno, tá? Vamos aos quesitos de comparação. Demanda de mão de obra. Baixa, porque a gente vai ter que montar essa estrutura e depois plaquear, então você tem pouca mão de obra na sua obra. E se você vier com os painéis prontos, menos ainda. Especialização da mão de obra é alta, tem que ser uma galera bem treinada, bem especializada, porque senão não fica bom, tá? Eu já disse aqui N vezes, tem muito detalhezinho de impermeabilização, põe a banda acústica, põe a manta, e se o pessoal que estiver fazendo não souber de tudo isso, não souber que tem que colocar tudo isso, a construção pode ficar ruim sim. Custo do material. Não é um material barato, porque a gente está falando de aço, placa cimentícia, placa de gesso, mas ele já, pelo próprio desenvolvimento do sistema, já ficou muito mais acessível. Ele já foi muito mais caro, mas hoje em dia não é. Por isso eu estou colocando aqui nível 2, tá? Tempo de execução, 2. Eu coloquei tempo 1 para aquele que os painéis vêm prontinhos para a obra e chega lá e monta. Esse daqui a gente vai ter um trabalho de montagem na obra, a menos que você queira um sistema steel frame ultra rápido. Dá para fazer muita coisa no galpão e trazer para a obra só para encaixar? Dá, só que vai custar mais caro. Então, o mais convencional, tradicional, tempo 2 de execução. Custo final da obra. Eu estou colocando aqui 3 porque
Na minha opinião, a melhor maneira de se construir em steel frame é você contratar uma construtora experiente e especializada para fazer isso, que vai fazer a sua obra inteira, tá? Você pode economizar se você chamar um montador, chama um pessoal aqui para fazer? Pode. Eu não recomendo. Eu prefiro contratar uma empresa que vai cuidar do início até o fim, porque você vai gastar um pouco mais, mas você vai comprar o seu sossego, tá? Mas aí vai de cada um. Se você não tem esse dinheiro disponível, falar, não, eu vou atrás de um pessoal por indicação, um pessoal bom e tal, pode dar certo também, tá? Necessidade de manutenção. Muito pouca. Você vai precisar ali pintar igual qualquer casa, isso se você não usar o siding vinílico, que já vai dar ali aquele up na sua fachada. E possibilidade de reforma. Essa é a melhor parte. Você tem total liberdade para reformar a sua casa. Você pode, claro, você tem que avaliar a estrutura da casa, porque todo o aço dentro das paredes é estrutural, então você vai ter que fazer uma avaliação, mas você vai poder tirar uma parede do lugar, construir outra. Para pôr ponto elétrico, muito fácil. Pôr ponto hidráulico novo, muito fácil. Vou trocar o revestimento do banheiro, por exemplo, você arranca a placa inteira de gesso com aquele revestimento, bota outra placa e cola outro revestimento em cima. Então, a flexibilidade desse sistema é o que mais me agrada, tá? Entre outras tantas coisas, porque eu adoro tudo no steel frame, mas enfim. Colocando aqui tabela final de comparação. Nessa tabela final, a gente consegue comparar aqui que, em geral, os tempos de execução são menores, tá? Então, a gente tem construções mais rápidas quando elas são industrializadas. A demanda de mão de obra, em geral, também é menor. É que a gente tem aqui dois sistemas, que são a alvenaria estrutural e o tijolo ecológico, que eles são muito semelhantes à alvenaria convencional. Eles só usam materiais mais sustentáveis, mas o sistema é parecido. Então, tirando esses dois, demanda de mão de obra é menor, só que é mais especializada, uma mão de obra mais especializada. E a gente tem custos mais elevados também do que no primeiro grupo, onde eu falei das construções artesanais, tá? Então, assim, o que eu espero com isso daqui é apresentar todo o leque de opções que a gente tem de construção, para que cada um possa olhar cada um desses quesitos. Se vocês quiserem me mandar comentário dizendo, poxa, podia colocar mais esse quesito, enfim, de repente a gente repagina daqui a um tempo esse vídeo e coloca mais quesitos, não sei. Coloca nos comentários o que vocês acharam, se vocês discordam dos quesitos de comparação, porque assim, essa foi uma avaliação que eu fiz, saiu daqui, ó, dessa cabeça, não saiu de nenhum livro. Então, vocês podem discordar, né? Podem falar, não, mas na minha opinião é isso, é diferente. Então escreve para mim nos comentários e eu espero que a melhor contribuição que esses dois vídeos possam trazer é a possibilidade de reflexão, a abertura para cada um refletir e pensar em cada um desses sistemas, avaliar o que você tem disponível, qual é a sua situação, qual é a sua realidade para escolher o melhor possível para você, tá? Me segue no Instagram, vou deixar meu e-mail de contato aqui, pode me mandar e-mail por qualquer motivo que seja. E é isso, te vejo no próximo vídeo. Tchau!